Boa noite. Vamos dar continuidade à abordagem do sistema de sons do grego antigo. Vamos considerar, a partir de agora, as vogais e os ditongos. Neste vídeo, serão tematizados os sons vocálicos e as letras que correspondem a esses sons. No próximo vídeo, serão considerados os ditongos. Antes de abordarmos propriamente as vogais, será feita uma breve observação sobre as semivogais. Então, começamos pelas semivogais. Semivogais ou semiconsoantes são sons que possuem uma característica das vogais e uma característica das consoantes. Vamos ver então como se compreende um som vocálico e como se compreende um som consonantal para vermos qual a característica de um e qual a característica do outro que se aplica às semivogais. O que é um som vocálico? Um som vocálico ele vai ter duas propriedades. Ele é um som proferido sem que haja qualquer fricção no aparelho fonador. Ele é, por assim dizer, proferido livremente, sem qualquer obstrução. Essa é uma primeira característica. Uma segunda característica, uma segunda propriedade, é o fato de o som vocálico ser capaz de, sozinho, formar sílaba. Vogais formam, na verdade, o núcleo das sílabas. O que é um som consonantal? Ele vai ter as propriedades opostas às propriedades do som vocálico. Então, é um som que possui a característica de ser proferido com alguma obstrução no aparelho fonador, primeira propriedade. Segunda propriedade, ele não é capaz de formar sozinho, sem o apoio de alguma vogal, uma sílaba. Para que ele forme uma sílaba, ele tem que se apoiar em alguma vogal. Agora, o som semivocálico ou semiconsonantal. Ele possui a primeira característica dos sons vocálicos e a segunda característica dos sons consonantais. Então, primeira característica dos sons semivocálicos. Em sua pronúncia, o aparelho fonador não produz qualquer obstrução, qualquer fricção. Então, essa é a característica que ele tem em comum com o som vocálico. Segunda característica do som semivocálico. Ele não é capaz de formar sílabas sem a presença de uma vogal, não podendo, portanto, formar o núcleo de uma sílaba. Essa segunda característica ele tem em comum com os sons consonantais. Em latim, bem como em português, há dois sons semivocálicos. Uma das semivogais é um som que lembra um U, só que é muito breve, muito curto. E ele se apoia, na sua pronúncia, na vogal subsequente. Em latim, temos, por exemplo, o verbo ver, que em latim é videre. Videre, esse primeiro som é um som semivocálico, esse que é grafado como um V, está sendo grafado como um V. Na época clássica de Roma, ele poderia ser grafado como um V ou como um U. Em português, nós temos também um exemplo desse tipo de semivogal. Por exemplo, na palavra resíduo. Esse U da palavra resíduo é uma semivogal. Ele se apoia para ser proferido na vogal subsequente, no O. A outra semivogal é um som que lembra um I, muito breve, e que também se apoia na vogal subsequente quando é pronunciado. Em latim temos, por exemplo, a palavra juiz, que em latim é iudex. Esse I inicial é uma semivogal. Ele na verdade, não tem o som de um I vocálico, mas ele se apoia na sua pronúncia no U subsequente, e ele é muito breve. Em português, nós temos a palavra história.
A palavra história, o segundo I da palavra história é igualmente uma semivogal. Ele é breve, bastante breve, e se apoia no A para poder ser proferido. A semivogal com som semelhante ao I desapareceu do grego. E a semivogal com som semelhante ao U desapareceu do ático. Esse desaparecimento dos sons semivocálicos em grego produziu, no entanto, certas marcas, deixou certas marcas que indicam que ele esteve presente em algum estágio anterior da língua. Essas duas semivogais existiam na língua fenícia, e o alfabeto fenício possuía caracteres para cada uma delas. O som U semivocálico era representado pela letra Vav no alfabeto fenício, que era a sexta letra do alfabeto. Alguns alfabetos gregos que tinham esse som adotaram essa letra, sendo ela mais tarde, ainda em grego antigo, chamada de dígama ou dígama em grego. Dígama significa duplo gama, pelo fato de a forma da letra lembrar duas consoantes gama. O som I semivocálico era representado pela letra Yod no alfabeto fenício. Era a 10ª letra do alfabeto. Os gregos não lançaram mão dessa letra para representar o som semivocálico I, pois não o tinham, mas refuncionalizaram-na de modo que ela passasse a representar uma vogal, a vogal I, que os gregos chamavam de iota. Então, a letra do alfabeto fenício, que representava a semivogal U, foi adotada por alguns alfabetos gregos e passou a ser chamada de dígama. A letra que representa, no alfabeto fenício, que representava a semivogal I, foi refuncionalizada nos alfabetos gregos e passou a designar o som vocálico I. A letra que representava o som semivocálico semelhante ao U, a saber, o dígama, que os gregos chamavam de dígama, é documentada em inscrições de alguns dialetos. Essa foto de um fragmento de cerâmica exemplifica o uso do dígama no alfabeto grego, em alguns alfabetos gregos. Nós temos aqui essa letra aqui que parece um F, na verdade é um dígama, e esse alfabeto era o alfabeto de algum dialeto que pronunciava esse som, esse som semivocálico U, né? Então, essa palavra que aparece aqui é a palavra anax, em ático, no grego ático, no dialeto ático, ela é anax, significa chefe, rei, e ela, em alguns dialetos, ela começava por um dígama. E está grafado aqui como documenta esse fragmento de cerâmica. Então, passemos agora aos sons vocálicos, começando pelas vogais simples, né? Por aquelas vogais que não estão formando um ditongo com outras vogais. Os ditongos só serão vistos no próximo vídeo. Aqui nós temos o quadro do alfabeto grego em sua ordem convencional, aqui em cima, no topo da tela, com as 24 letras que formam o alfabeto grego. As letras marcadas em vermelho são as letras que representam sons vocálicos. Vamos ver então inicialmente o nome dessas letras e de onde elas vêm. Essa primeira letra aqui, que é a primeira letra do alfabeto,
chama-se alfa, e ela tem sua origem na primeira letra do alfabeto fenício, Aleph. Como nós vimos no primeiro vídeo, o alfabeto foi introduzido na Grécia pelos fenícios. Então, por isso, muitas letras, a maioria das letras do alfabeto grego advém do alfabeto fenício. Essa outra letra aqui, que parece um E, né? A forma maiúscula é claramente a forma de um E, chama-se Epsilon. E ela tem origem na quinta letra do alfabeto fenício, no Re. A terceira vogal que nós vamos considerar é essa aqui, que parece um H, mas na verdade não tem nada a ver com H. Essa vogal se chama eta e ela tem origem na oitava letra do alfabeto fenício, Het. A quarta vogal, um I aqui, em forma de um I, ela se chama iota e tem origem também no alfabeto fenício, na 10ª letra do alfabeto fenício. A quinta letra tem a forma de um O, é o ômicron. Ela tem origem também no alfabeto fenício, é a 16ª letra, né, do alfabeto fenício. Vamos passar para a última letra, o ômega, e depois nós vamos retornar ao Y. O ômega, essa letra não fazia parte dos alfabetos gregos originários. Ela foi introduzida no final do século VII a.C., nas localidades da Jônia, onde se usava o alfabeto jônico. Então, é uma letra característica do alfabeto grego jônico, mas não dos demais alfabetos gregos. E ela advém da forma do ômicron, essa forma aqui de um O, né? Da forma do ômicron, com a linha rompida e com as extremidades levantadas. A gente tem que atentar para o fato de que, na época da Grécia Antiga, as letras eram maiúsculas. Então, a forma é essa aqui. A forma do ômega é essa aqui, não essa aqui. Então, essa forma aqui, né, ela foi produzida rompendo-se a linha do ômicron, né, e puxando-se, elevando-se as laterais. Então, essa letra ômega, ela é uma inovação grega, uma inovação do alfabeto da Jônia. Enfim, a 7ª letra do alfabeto, o Y, ele tem origem no alfabeto fenício também, mas ele tem origem numa letra do alfabeto fenício, que é a 6ª letra, Vav, que serviu em grego tanto para a semivogal, U, nós vimos no slide anterior, né? Ela serviu para que os gregos a utilizassem para designar a semivogal U, em alguns dialetos, não no dialeto da Jônia, que não tinha esse som, mas ela serviu também para uma forma diferente dela, uma variante da forma. Havia duas formas do Y na grafia dos fenícios. Uma variante dessa letra serviu para grafar esse Y, né? A gente pode pronunciar ou Y ou Y. Em português, eu acho que a pronúncia é Y, como se fosse um I, né? Que é essa letra aqui. Então, nós temos 7 letras no alfabeto, 7 letras que representam sons vocálicos no alfabeto grego. São essas marcadas em vermelho aqui. Dessas 7 letras, 6 têm sua origem no alfabeto fenício, só que foram refuncionalizadas. Por quê? Porque o alfabeto fenício não tinha caracteres que designassem vogais. Os caracteres do alfabeto fenício todos representavam consoantes. Então, os gregos tomaram as letras que representavam consoantes no alfabeto fenício e as utilizaram para representarem
vogais. Então, 6 das 7 letras são refuncionalizações de letras do alfabeto fenício, e uma delas, que é o ômega, é uma inovação dos gregos, uma inovação do alfabeto grego da Jônia. Agora nós nos perguntamos, bom, mas quais são os sons que são representados por essas 7 letras? Então, vamos começar por um grupo aqui, grupo do alfa, do iota e do y. Essas 3 letras representam 2 tipos de sons. Cada uma delas representa 2 tipos de sons. Um som que pode ser um som breve e um som longo. Então, o alfa, ela tem o valor de um A, como o nosso A, que pode ser breve ou longo. Então, em grego, o som A pode ser breve ou longo, e a letra utilizada para representar esse som, o alfa, vai representar tanto o som breve quanto o som longo. Então, se nós encontramos essa letra em alguma palavra grega, a princípio nós não sabemos se ela está representando um som de A breve ou um som de A longo. A mesma coisa vai valer para o iota. O iota ele representa o som I e pode representar um som I breve e um som I longo. Enfim, a última letra desse grupo aqui, dessas 3 letras, o Y, vai poder representar também um som breve e um som longo. Qual é o som representado pelo Y? Originalmente, o som era o som de U, né? Um U breve ou um U longo. Mas a partir do século V a.C., ele passou a ser pronunciado como um U, como o U francês ou o U tremado alemão. E essa pronúncia de U é a pronúncia que normalmente é utilizada nos cursos de grego. E é a que nós vamos utilizar aqui. Então, o Y, ou Y, ele vai representar um U breve ou um U longo. Então, as 3 letras, essas 3 primeiras letras, alfa, iota, Y, cada uma delas vai representar 2 tipos de sons, um breve e um longo. As letras epsilon e ômicron representam sempre sons breves e fechados. A primeira, epsilon, representa um som E breve, como o nosso E, né? Breve. O ômicron vai representar um O breve. Então, nesse caso, não há problemas de se saber se o som que está sendo representado pela letra é breve ou longo. Ele é sempre breve, no caso das 2 letras. Um E breve e um O breve. Do mesmo modo, as letras eta e ômega representam sempre sons longos e abertos. Essa aqui representa um E. O eta representa o som E, que é um som longo e aberto, e o ômega, o som O. O, que seria um som longo e aberto. Então, os sons vocálicos do grego antigo podem ser longos ou breves. Em português, nós não temos essa diferença de longo e breve como um par de fonemas. Mas se nós prestarmos um pouco de atenção em algumas pronúncias, por exemplo, a palavra casa. Na palavra casa, nós percebemos que o primeiro A, que é tônico, ele é pronunciado de modo um pouco mais longo do que o segundo A. Então, ainda que nós não tenhamos em português 2 fonemas distintos, um A longo e um A breve, nós temos 2 sons distintos, que nós pronunciamos muitas vezes sem nos darmos conta de que eles são distintos.
Então, na palavra casa, né, o primeiro A ele é um pouco mais longo do que o segundo A. Então, algumas observações sobre as vogais breves e longas. Costuma-se afirmar que a duração de uma vogal longa seria o dobro da duração de uma vogal breve correspondente. Então, o alfa longo teria uma duração que seria o dobro do alfa breve. Essa afirmação não deve ser tomada de modo muito rigoroso. Ela serve antes como um guia prático para a nossa pronúncia, né, se é que nós vamos fazer a distinção entre longos e breves, né, na pronúncia. Então existe essa tese de que as vogais longas teriam uma duração que seria o dobro das vogais breves, mas essa afirmação deve ser tomada com certo cuidado. Uma segunda observação: nem todas as vogais breves têm, em termos de duração, a mesma brevidade. Isso os gramáticos antigos já haviam constatado. Eles constataram que a duração do som representado pela letra epsilon é menor do que a duração do som representado pela letra ômicron. Então, nem todas as breves têm a mesma duração. Do mesmo modo, nem todas as vogais longas têm, em termos de duração, a mesma longura. Os gramáticos antigos já haviam constatado que a duração do som representado pela letra ômega é menor do que a duração do som representado pela letra eta. E uma última observação, essa última observação eu a considero importante, é que não se deve confundir a longura ou brevidade das vogais com a longura ou brevidade das sílabas. As sílabas longas ou breves, isso vai ser sobretudo importante para a métrica. Uma sílaba longa e uma sílaba breve, isso não significa a mesma coisa que uma vogal longa e uma vogal breve. No geral, nós podemos usar a seguinte regra para sílabas longas e breves. Uma sílaba é longa quando ela é fechada, ou seja, quando ela termina por uma consoante, quando ela contém uma vogal longa ou um ditongo, e nos demais casos, quando ela não tem essas duas propriedades, ela é considerada como breve. Então, pode ser que nós tenhamos uma vogal breve numa sílaba longa, desde que ela seja uma sílaba fechada. Por isso, nós devemos atentar para não confundirmos essa distinção vogal longa e breve com a distinção sílaba longa e sílaba breve. Então, repetindo, uma sílaba é longa quando ela é fechada, quando termina por uma consoante. Pode ser que sua vogal seja breve, mas se ela terminar por uma consoante, a sílaba será longa. E uma sílaba é longa também quando ela contém um ditongo ou uma vogal longa. Nos demais casos, a sílaba seria considerada breve. Como eu disse, isso vai ser um dado relevante, sobretudo para a métrica. Uma observação sobre esse sinal diacrítico, né, que marca a longura e a brevidade das vogais. Então, o sinal diacrítico, para indicar que a vogal é longa, é esse sinal aqui, esse traço horizontal sobre a vogal, né? Esse sinal chama-se macro. É uma palavra que deriva do grego, makros. Makros significa longo em grego. E o sinal utilizado para marcar uma sílaba como breve, que é esse sinalzinho aqui que se coloca em cima das vogais, ele chama-se bráquia ou braquia em português, né? Vem do grego também, do adjetivo brachus, em grego, que significa curto. Esses sinais não aparecem comumente nos textos gregos. No entanto, como as letras alfa, iota e y podem representar sons longos ou breves,
É útil utilizar o macro ou a bráquia ou braquia se se quer indicar tratar-se, no caso dessas letras, de um som longo. Aí nós utilizamos o macro sobre os sons, ou de um som breve. Nós utilizamos a bráquia sobre os sons. Não se usam esses sinais sobre as letras epsilon, ômicron, eta e ômega, pois as duas primeiras, né, o epsilon e o ômicron, representam sempre sons breves, e as duas últimas representam sempre sons longos. No latim, usam-se esses sinais, nós podemos usar esses sinais sobre todas as 5 letras para vogais, né? 5 letras que representam vogais, já que todas as 5 letras que representam vogais em latim podem representá-las no seu valor longo ou no seu valor breve. É por isso que nós podemos colocar o macro sobre qualquer uma das vogais em latim e a bráquia também sobre qualquer uma das vogais. Vamos ver alguns exemplos das vogais. Exemplos de vogais dentro de palavras. Cráter significa um grande vaso. Cratein é um verbo, significa ser poderoso. Reparem que o primeiro A é longo, o segundo é breve. Quando nós pronunciarmos as letras, nós falantes do português, acho que se nós ficarmos alongando e abreviando, isso vai soar muito artificial. Então é mais prático para nós pronunciarmos o A do mesmo modo, o longo ou o breve. Ethos significa caráter e ethos significa costume. Qual a diferença? A gente teria que ter um pouco de treino para isso, né? Eu dispenso esse preciosismo no caso da pronúncia das vogais. A primeira palavra, ethos, designaria caráter, e a segunda palavra, ethos, designaria costume. Então, nós temos, de novo, dois sons né, diferentes. O primeiro seria aberto e longo, o segundo fechado e breve. Ornis significa ave. Aqui eu marquei o I com um macro, né, para indicar que esse I é longo. Riptein significa arremessar. Esse I é longo. Eu indiquei aqui, não consegui indicar em cima do próprio I, porque ele já tinha o acento. A palavra terne significa arte. Também o epsilon e o eta, o epsilon designando um som E breve e fechado, o eta designando um som E longo e aberto. Hybris, esse Y aqui designa um som U breve. Hybris. O I, o iota aqui é breve, ele está marcado aqui em cima. Significa desmedida. Soma significa corpo. O ômega é longo, né? E o alfa é breve, como está marcado aqui. O ômega é longo porque todo ômega é longo. Apate significa fraude, traição, né? Engano. Os dois A's são breves, estão marcados aqui, eu indiquei aqui do lado. O eta, evidentemente, é longo. Oiketes, aqui nós temos um ditongo, vamos ver no próximo vídeo. O epsilon é breve e o eta é longo. Oiketes, duas ocorrências do eta. O segundo eta é acentuado.
os dois etas são evidentemente longos, né? Então, voltando aqui atrás, oiketes significa servidor, empregado, oiketes significa habitante. Limen significa porto, um i breve e um eta, um iota, né, aqui com o valor breve, e um eta que tem sempre o valor longo. Pathos, alfa, aqui esse alfa é breve, e um omicron, que é sempre breve. Pathos significa paixão, afecção. Physis, natureza, né? Um y breve e um iota breve também. Quer dizer, o y e o iota não são nem breves nem longos, eles são representações gráficas, né? O que é longo ou breve é o som representado pelo y ou pelo iota. A mumon, nós temos um alfa aqui breve, um y longo e um ômega, que é sempre longo. Significa perfeito, honorável, honrável. Tyre, destino, fortuna. Um y breve, indicado aqui, e um eta, que é longo sempre. Como eu já disse ainda agora, eu estou dizendo y breve, eta longo, né? Esses nomes, y, eta, são nomes das letras, né? Que são sinais gráficos, não são longos nem breves. Os sons é que são longos e breves. Chryses é o nome próprio, é o sacerdote de Apolo. O y, nesse caso aqui, é longo, e o eta é sempre longo. Kydros é um adjetivo, significa glorioso. Y aqui longo. Eu não marquei o ômicron em vermelho, deveria ser vermelho aqui, enfim. Kydos, y longo, e o ômicron breve, como sempre. Significa glória, renome. E por fim, Daphne, que é loureiro, o alfa designando um som longo e o eta designando sempre um som longo. Então, com isso, nós vimos as vogais. A pronúncia que eu não vou respeitar a pronúncia de longos e breves. Normalmente não se faz essa distinção quando se pronuncia nos cursos de grego universitários em geral. Eu vou usar a pronúncia adaptada aos sons que nós temos em português, a pronúncia das vogais, como ficou claro no modo como eu pronunciei essa série de palavras aqui. Então, com isso fechamos o tópico das vogais e no próximo vídeo vamos ver os ditongos.